Olá, pessoal de casa! Estou aqui mais uma vez, iniciando mais um vídeo do nosso canal Maria Maria no Mundo das Palavras. O tema de hoje é sobre um grande escritor potiguar chamado Luiz da Câmara Cascudo. Cascudo nasceu em Natal, ele é natalense. É considerado um dos mais importantes folcloristas da história. Para vocês terem uma noção, Luiz da Câmara Cascudo, ele era historiador, estudou em Recife, na Faculdade de Direito do Recife, e além de historiador, ele era etnógrafo, ele era biógrafo, era contador de causos, pesquisador dos bons e uma pessoa que tinha a cultura na veia. Era um grande homem. Então, Luiz da Câmara Cascudo é o tema do nosso vídeo de hoje no canal Maria Maria no Mundo das Palavras. O livro que vamos falar no vídeo de hoje é o livro Lendas Brasileiras, de Câmara Cascudo. Esse livro, na realidade, é a compilação de várias obras escritas, hoje escritas, né? Mas na época que foram catalogadas, elas permaneciam na oralidade. Então, o que foi que Câmara Cascudo fez com este livro? Ele compilou contos de 5 regiões do Brasil: Norte, Sul, Sudeste, né? Região Central e região Nordeste. Essas 5 regiões foram as regiões contempladas nesta obra, porque Câmara Cascudo tem muito mais do que isso. Ele tem várias teses desenvolvidas, inclusive uma tese importantíssima chamada O Homem Americano. E além de pesquisador, né, Câmara Cascudo também foi professor de História e também de Antropologia, Etnografia. Ele conseguiu fazer este livro aqui, juntar, né, coletar todo esse material para que as histórias que estavam no universo da oralidade ficassem vivas e permanentes nesta obra aqui. Então, é importante lembrar que a obra da oralidade é aquela obra, aquela narrativa que foi passada de pai para filho. E ela vai sendo contada e recontada de diversas maneiras, de acordo com o contexto no qual se conta. Tanto é que essa repetição de narrativas orais chega a se tornar a representação fiel daquele provérbio que diz assim: quem conta um conto aumenta um ponto. E é verdade, porque vai depender do contexto em que aquela narrativa está sendo contada e por quem está contando. Tudo bem aí? Bom, então Lendas Brasileiras é um livro muito importante para quem valoriza a cultura popular, especialmente o folclore, porque ele foi construído, essa palavra, ele foi construído com narrativas orais contadas em diversos locais do Brasil, em diversas regiões do Brasil, com suas características, com seus jeitos, né, com as suas formas bem peculiares, muito singulares. Então ele conseguiu essas narrativas orais, conseguiu lê-las com tanto cuidado, com tanto vigor, com tanta atenção, que ele conseguiu recontá-las com suas palavras, mas de forma bastante fiel. Eu gostaria de dizer também que antes de nós entrarmos no tema, que é a literatura oral transformada em literatura impressa, né, nós vamos falar rapidamente aqui sobre o que é mito e o que é lenda. Né? Segundo Câmara Cascudo,
A lenda é uma história que tem um ambiente, que tem personagens, que tem fatos marcantes, não é? E que é baseada numa história real. O que é que eu quero dizer com essa história real? Não é uma história que tenha acontecido e se transformado realmente em lenda, mas é um fato que aconteceu na cidade e que as pessoas conseguiram transformar este fato num tipo de narrativa que a gente chama de narrativa fantástica. Então, a lenda é o resultado dessa contação, né, que se transforma numa narrativa diferenciada, né, com uma série de adereços, de analogias, os chamados enfeites da contação. Então, Câmara Cascudo, ele conseguiu fazer isso de forma bastante elegante, cordial e fiel, né, à história que havia sido contada e transformada em lenda. Aí sim, é lenda. O mito não. O mito é uma narrativa de caráter totalmente ficcional. A lenda não tem somente o caráter ficcional. A lenda tem um fato que aconteceu com um ambiente, com um espaço, com personagens, com um fato que marcou bastante, que a gente chama de clímax na produção do texto, né? E tem um tempo, né, da narrativa, é diferente do mito. Então, o texto que a gente vai falar, que eu vou contar daqui a pouquinho para vocês, faz parte da lenda dos santos, como a gente chama. O nome é O Senhor do Corpo Santo. Câmara Cascudo, neste conto, O Senhor do Corpo Santo, ele procura ser bem minucioso, bem detalhado, ele procura fazer com que o leitor se envolva com a narrativa. Mas eu vou contar aqui em linhas gerais, tá bom? Que é para você ter curiosidade de pesquisar esse livro e ler essa lenda. Conta-se que na igreja de São Pedro Gonçalves, do Corpo Santo, no Recife, isso aconteceu em 1913, né? A igreja também já era velha, foi na época dos holandeses. Diz que tinha lá uma imagem do Cristo crucificado, né? Com todas as chagas, uma imagem belíssima. Já esperando no período da quaresma, né? O dia em que a imagem seria apresentada. E o que aconteceu? De repente, um velhinho bem maltrapilho, bem sofrido, chegou e bateu na porta da igreja. E os padres que estavam lá foram e disseram: o que você quer? Ele disse: eu quero um lugar para dormir, para descansar, para comer. E os padres não disseram nada, deixaram que o porteiro da igreja resolvesse o problema. O porteiro, que era leigo, disse só assim: ah, vá dormir lá debaixo da ponte. E ele foi. Durante o caminho, ele foi para outra igreja, que era a igreja do Carmo. E quando chegou lá, ele bateu na porta desta igreja. E o porteiro, muito solícito, chegou e perguntou o que ele precisava. Ele respondeu que precisava de comida, de um espaço, de um canto para dormir. E aí o convento, que era o espaço mais adequado, não poderia dizer não. Não é? O convento que eu digo, a igreja, né? Representada por aquele porteiro naquele momento, não podia dizer não. E aí o porteiro disse: entre, entre. Ele entrou, o porteiro ajeitou lá um local, arrumou um local para que ele ficasse dormindo lá. Assim o velhinho fez, entrou, deitou-se. Quando o porteiro no dia seguinte foi ver quem era o senhorzinho que havia pedido para entrar e se ele estava precisando de alguma coisa,
percebeu que não havia mais ninguém ali. Não havia ninguém ali. O que havia no local, sabe o que era, gente? Era um corpo, formato do corpo de Cristo, na cor lilás, todo decorado com ouro e prata. E quando o porteirinho, leigo, avisou aos padres dessa história, os padres enlouqueceram e começou uma confusão grande sobre a imagem. Então, gente, nessa confusão todinha, a imagem passou a ser venerada por todos e uma confusão aconteceu lá na cidade, porque uns diziam que a imagem pertencia à igreja de São Pedro Gonçalves, que é também chamada a Igreja do Corpo Santo, e outros diziam que não, que a imagem pertencia à Igreja do Carmo. E a confusão começou por conta dessa imagem. E a história diz assim, no final, né? Como se fosse uma moral da história. Diz que as pessoas olhavam com tanta piedade para a imagem que via o sofrimento da própria imagem refletida, né, na alma de cada um. E no final ele disse assim: se o olhar sombrio na majestade do seu sofrimento e de sua solidão litúrgica acontecer, reze 3 Ave-Marias, uma delas por mim. Amém. Essa é a fala final da pessoa que contou à Câmara Cascudo essa narrativa e que ele, com toda a sua habilidade, fez a arrumação necessária, a organização linguística necessária. Esse tipo de lenda que eu acabei de contar para vocês é chamada de lenda hagiográfica, porque, segundo Câmara Cascudo, esse tipo de lenda que focaliza imagens, figuras de santos, mártires, tem esse nome. Agora existem outros tipos de lendas também, que ele explica bem direitinho. Vários tipos de lendas. Tá certo, gente? Então, eu quero finalizar agradecendo a vocês pela participação aqui no nosso canal. Dizer que este livro foi publicado pela editora ABC de Fortaleza em 2001, mas que existem outras edições diferentes, com a capa diferente, com tudo diferente. Mas eu estou falando específico porque esse aqui foi o que eu tive um acesso maior, tá certo? Então, muitíssimo obrigada pela participação nesse canal, mais uma vez. Não esqueça de dar o seu like, é importante o like, viu? Acionar o sininho quando se inscrever e compartilhar com os seus amigos. Nós aqui agradecemos mais uma oportunidade que temos de produzir algo que possa servir de alento para o seu coração. Tá bom? Um grande abraço, muita paz, muita saúde e vamos para o próximo vídeo em breve. Um abraço de Maria Maria e um beijo. Fui!